Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro amigo professor japonês. Estamos aqui para falar mais uma vez aí sobre o pós-jogo de São Paulo e Curitiba. São Paulo aí ganhou, fez bem, ganhou o jogo 3-1 e garantiu aí mais 3 pontinhos, certo? Mas antes de qualquer coisa a gente comentar aqui, não deixe de seguir a gente aqui no nosso canal, ative o sininho aí, receba aí todas as informações, assista o vídeo até o final para a gente receber todas as visualizações possíveis, aí ajuda a gente aí, somos professores e precisamos de ajuda, beleza? E também deixe de seguir a gente no Instagram, tem informações diárias para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor, que inicia hoje a campanha da Sul-Americana, certo? E também o futsal tricolor, beleza? E aí, Japa, notícia boa, ganhamos, eu acho que se tinha algum fantasma de tal rebaixamento, eu acho que agora, a partir de agora, não existe mais. Tudo bom, Japa? Basicamente, né, a questão do rebaixamento, acho que já é página virada, né? Alguns torcedores ontem aí não gostaram muito do jogo, falaram que o São Paulo estava jogando de maneira preguiçosa. Eu queria que essa preguiça fosse sempre assim, jogar com preguiça e ganhar, né? Mas algumas partes boas, teve algumas coisas que não foram tão boas, mas o São Paulo cumpriu a obrigação, né? Jogo em casa contra time mais fraco tem que ganhar. Essa que é a questão, né? Dos 9 pontos cruciais, já fez 3. Agora, os próximos 2 jogos, né, é o que vai poder impulsionar o São Paulo, né, até chegar aí, tentar terminar esses 3 jogos aí com 50 pontos, e aí decidir tudo contra o Atlético Mineiro em casa, que provavelmente é um dos que vai estar brigando por essa vaga. Exatamente. Então, é um dos grandes pontos aí para a gente conseguir aí, pelo menos, chegar numa pré-Libertadores ali próximo, a gente tentar isso, né? Se você sonha ainda com essa pré-Libertadores, precisa ganhar todos esses jogos aqui, porque realmente são jogos bem complicados. Japa, vamos mostrar então as notas aí. Vamos comentar um pouquinho aqui das notas, depois o Japa aí pega as fresquinhas aí, ó, a ideia aí. Novinhas. Isso, beleza. Vamos lá. Comentando aí, então, iniciando, o Felipe Alves aí, não teve muito trabalho no jogo, né? Apesar que o Curitiba ter colocado aí vários atacantes no jogo. Acho que o Guto Ferreira abriu o time de uma tal maneira que realmente foi uma coisa assim, de coisa de louco, que tomamos um gol de cabeça, foi bem no canto, mas acho que, enfim, não comprometeu e também não teve um grande trabalho assim. O Felipe Alves ficou com 6. O Rafinha aí jogou bem na zaga, supriu bem a necessidade ali que foi esperado dele, né? Ficou com 7 nessa condição. O Léo também ali fez o que era esperado, né? Cumpriu um pouco da sua função, ficou ali com 6. E o Luizão, que para mim, de novo, eu acho que o Luizão é um cara que muito bom na zaga, é um cara que ele demonstra ser seguro, né? Ele demonstra uma segurança muito forte. É uma pena, literalmente uma pena, assim, muito grande do São Paulo não conseguir renovar o contrato com esse jovem talento, porque realmente é um cara que demonstra ser um bom zagueiro, Ficou aí com 6,5, né? O Moreira entrou pela lateral, ele deu no início ele deu umas certas tibiadas, né? Deu uma errada, enfim, no começo, mas é um jogador muito muito comprometido, né? Desenvolveu a função que foi feita, fez umas jogadas ali muito bem, ficou aí com 7. O Igor Gomes entrou logo em seguida, entrou depois, né? No segundo tempo aí ficou com 6 na nossa visão. Ele jogou bem, o Igor Gomes. A questão é que, na minha visão, né, o Japa depois pode até comentar um pouquinho, mas na minha visão, me parece que o Igor Gomes, eu acho um cara, ele não é seguro, né? Ele não me demonstra segurança, nem confiança. É um cara que parece que não vai. Você coloca assim e fala assim, vai, meu querido, vai para frente, desenvolve alguma coisa. Parece que ele tem uma certa insegurança nessa condição, né? O Pablo Maia foi muito bem, o Pablo Maia jogou muito bem. O Pablo Maia vem jogando bem, né? Ele vem demonstrando isso. O Rogério falou isso na entrevista coletiva, né? O Pablo Maia vem jogando muito bem, isso de fato.
ficou aí com 8. O Luan, ele entrou logo em seguida, né? Depois, no segundo tempo, ele entrou. E o Luan muito bom de novo, ver o Luan jogando. Eu senti ele melhor, pelo menos em questão física, melhor agora do que daquela primeira vez, o Já pode comentar depois, do que a primeira vez que ele entrou, aquela outra vez que ele voltou de contusão. Né? Parece, aparentemente, pelo que ele demonstrou, parece ter, apareceu aparentemente um físico bem melhor, né, do que da primeira vez que ele voltou aí, e aí ficou com 6. O Nestor ficou aí com 7,5. O Nestor é um cara aí, um líder de assistência do São Paulo, né, para você ver o nível. Então, é isso. Mas eu acho que o Nestor é um cara que também é isso, não vai mudar muito no São Paulo. O Galopo, né? O Rogério quase deu uma canseira nele no jogo lá. Coitado, era para entrar, depois não entrou depois, e enfim, entrou na função que não era dele, enfim. Aí ficou aí com 6,5. O Patrick aí, depois que o Patrick ficou na ponta, né, que é para assumir ao lado do Reinaldo lá, desenvolveu um pouquinho melhor, que tanto que depois saiu o gol com ele lá na ponta, né? O Patrick aí jogou muito bem, ficou com 7, voltou a jogar um bom futebol, estava faltando essa volta do Patrick, e o André Anderson veio aí, perceba que ele veio buscar, o jogador joga para frente, veio para tentar fazer alguma coisa diferente, mas não tem oportunidade, né? Aí coloca 10 minutos, aí o cara, por exemplo, pega uma bola que realmente chegou na cara do gol, chutou a bola torto, e aí fala assim, tá vendo? Aí deu oportunidade, mas o cara chutou torto, mas pô, 10 minutos, né? Então, mas tudo bem, ficou aí com 6. O Reinaldo muito mal, fisicamente parece que o cara não está aguentando mais, é um cara, ele não consegue acompanhar. Teve tanto o jogo que foi feito pelo lado dele no ataque não desenvolvia muito bem, e também as condições que a gente tem que assaltar na defesa, ele falhou muito. O cara teve lances que o cara dava o corpo, ele ganhava do Reinaldo. E um cara bem mais franzino que o próprio Reinaldo. Então, assim, o Reinaldo realmente tem uma situação muito complicada, vigor físico, não está aguentando jogar, né? Infelizmente, chega para todo mundo, não tem como. Reinaldo aí foi muito mal, ficou com 4. O Wellington entrou depois, ficou aí com 7, porque realmente, depois que ele entrou, deu um vigor diferente. Tanto que ele entrou, ele deu um passo para fazer o gol do Luciano fazer o gol. Então, assim, foi realmente uma necessidade absurda. Ali o São Paulo precisa ter alguém para cobrir esse cara, assim, não dá. O Reinaldo literalmente não dá mais. O Luciano aí ficou com 7,5. O Luciano brigou, né? O Luciano, vou te falar, para que tomar cartão no 49 quase, sabe? Para ser suspenso no jogo contra o Juventude, sem necessidade. Mas o jogador que brigou, jogou muito bem, acho que foi umas boas partidas do Luciano, já devia, nos últimos jogos, estava devendo algumas partidas boas, essa foi uma das partidas boas do Luciano, hein? Então ficou com 7,5. O Caleri, muito boa partida também, é um jogador aí que vem sempre brigador, né? Sempre foi brigando lá na frente, tá acertando agora recentemente, se tornou, né? Da primeira passagem dele, essa aqui, comparado à primeira, e essa daqui, ele fez muito mais gols, né? Então, é um dos pontos importantes aí, vantajosos do Caleri. O Caleri aí ficou com 9 na nossa visão, né? E o Rogério Ceni aí na sua escalação, na sua formação do time aí, ficou com 7. Bem, Japa, comenta aí um pouquinho aí sobre o time, o jogo. Bora lá. Assim, algumas questões aí. Por exemplo, uma coisa que eu discordo, eu dei até uma nota alta, mas eu discordo. Por exemplo, o Patrick eu não acho que jogou bem. Eu acho que o Patrick ele fez uma boa jogada. Eu dei a nota pela jogada do segundo gol, mas já faz um tempinho já que eu não estou gostando muito, não. Eu acho assim que ele tem que jogar de segundo atacante. Ou joga ele ou joga o Luciano. O Luciano fez gol, tal, teve gol anulado, tal, mas me incomoda muito as firulas, me incomoda muito essa questão de pentear a bola. Na minha opinião, assim, na maioria dos lances, é um cemitério de jogadas, porque a bola vai no pé dele, aí fica 5 minutos no pé dele e a defesa toda volta,
né? Essa questão de ficar reclamando toda hora também, até pareceu que esse cartão foi meio forçado, tal, mas eu acho que se bobear foi bobagem mesmo dele. Eu acredito na bobagem mais mesmo. Mas tem o Luciano, assim, eu sei que a torcida ama, mas eu tenho minhas restrições, assim. E, assim, muita gente acha que não, mas eu acho que tem alguma coisa com o Caleri lá, sabe? Não sei. Não me parece uma disputa sadia de quem faz o gol. Parece que é uma birrinha de quem faz o gol e tal. Por mais que, aí você fala assim, mas o Luciano passou uma bola pro Caleri e tudo mais lá, mas, sei lá, não me agrada essa dupla com os dois aí. Os dois têm somar, fizeram mais da metade dos gols de São Paulo no ano, mas sei lá, não gosto. O Reinaldo, para mim, ontem, de outros jogos também, né? Mas ontem acho que mostra assim, que não tem que renovar. Não, se o cara não aguenta jogar com o Curitiba, que é um dos piores times, jogando fora de casa, não dá para se contar com o cara para jogar jogos maiores. Tá? Assim, aqui no Brasil, o cara joga assim, imagina São Paulo pegando aí, se conseguir a pré-Libertadores lá, pegar um time da altitude. Meu, ele vai pisar no gramado e vai desmaiar, né? Porque ele não aguenta. Então, acho que o Reinaldo não tem por que ficar com ele. Tá? O Pablo Maia, atuação destacada, gostei. E assim, né? Tá na cara que as atuações deles estão melhores, tanto é que tem time lá da Inglaterra lá já querendo, né, levá-lo. Então, é um jogador aí, ó, que mal subiu, já tem como, né, quase igual ao que aconteceu com o Antony. Jogou quase um ano, depois caiu fora já. Então, mais um jogador aí que o São Paulo tende a perder. Com relação aos jogadores que entraram, o Luan ainda está bem fora de forma e tudo mais, mas eu também achei que ele entrou melhor do que na outra partida que ele tinha entrado lá contra o Avaí. Né? Já conseguiu fazer alguns desarmes, já conseguiu, né, tocar melhor a bola. Então, né, espero, torço que ele se restabeleça com essa eminente saída do Pablo Maia. Em tese, vai precisar muito do Luan. O Galo, achei sacanagem do Rogério de ter segurado. Sabe? O cara já estava esperando para entrar, já tirava já quem tinha que tirar, entendeu? O Patrick já estava visivelmente cansado. O Tinha Nestor, pedido, ele tinha pedido. o Nestor mesmo já estava um pouco cansado, né? O Nestor fez uma boa partida, na minha opinião. Que eu falo, de uns jogos para cá, melhorou muito a atitude dele em campo, ele corre, pelo menos, sabe? Ele se interessa pelo jogo, né? Tanto é que o primeiro gol saiu de uma jogada dele. O André Anderson, por mais que ele tenha perdido aquele gol, é um jogador diferente dos outros em termos de característica, sabe? Corre com a bola para frente. Errou o lance lá do gol, errou. Você vê assim, que é uma mistura de falta de ritmo e ansiedade. Você vê que o jeito que o cara chuta a bola, ele queria chutar a bola forte para arregaçar, para fazer logo um gol. Tá? Então, mas assim, a formação que ficou no final, só com o Caleri de atacante, o André Anderson e o Galopo, para mim é uma coisa que poderia ser melhor explorada. Eu acho que esses três juntos formam um tipo de jogo melhor. Né? Não que o Patrick não possa jogar, não que o Luciano eventualmente não possa jogar, mas eu gosto da característica dos três juntos. Tem um equilíbrio, pelo menos, né, já? Tem um equilíbrio, Não, pelo menos. tem assim, característica diferente. Né? Aquilo que eu falo. Por mais que você não faça gol, que o pessoal goste da raça dele e tal, eu não gosto de jogador que prende muito a bola. Para mim, hoje é inadmissível. O futebol de hoje, ainda mais se o seu time não é o melhor time. Como o São Paulo não tem o melhor time, você não pode ter o luxo de ter um jogador que fique prendendo tanta bola. Sim. Então, eu acho que, sei lá. E aí, né, outro jogador aí para a gente fechar aí a análise, o Moreira, né? Fazia muito tempo que ele não jogava, né? Ele estava se recuperando, ele se recuperou de uma cirurgia no joelho e tudo mais. Então, acho que ele aguentou bem o jogo. E ele tem uma característica, assim, ele não é um lateral rápido,
Você percebe isso? Ele não é rápido como o Igor Vinícius, mas ele é muito mais inteligente que a média dos laterais. Você vê que ele toma decisões de passe, de jogadas mais corretas, assim. Para a idade dele, isso é uma questão. Eu acho que ele é um dos jogadores assim, que se ele jogar algumas partidas em seguida como titular, cai fora logo do São Paulo também. Espero que o contrato dele tenha uma validade maior do que a do Luizão, né? O Moreira é português, né? Ele tem nacionalidade portuguesa, né? Então é muito mais É fácil. muito mais fácil. Então acho Esse é o que fator. e assim, né? E como o mundo está em falta de laterais, então se ele se destacar minimamente no São Paulo, vai embora e não tem nem o que o São Paulo fazer. Então Sim. tem essa questão também. Mas como aí teve gente que se queixou aí que o São Paulo estava preguiçoso, ainda bem que mesmo preguiçoso ganhou o jogo. Eu prefiro do que várias vezes que eu já vi o São Paulo preguiçoso não ganhar, né? Então, cumpriu a parte, fez a questão, né? O Curitiba desesperado, segundo tempo colocaram o time todo para frente, até que no começo do segundo tempo surtiu algum efeito, fez uma pressão lá no São Paulo, mas na hora que o São Paulo acertou um ataque, matou o Curitiba, né? Então, um time assim que consegue jogar muito pior fora de casa. E olha que o São Paulo nem pode falar muito disso. Mas o Curitiba, como joga mal fora de casa. Então, o São Paulo soube se aproveitar. Então, espero aí que seja o embalo para ganhar esses próximos jogos. E classificar, né, para a Libertadores, né? Eu não sei até onde é vantajoso, né? Se a gente falar, mas jogar a Libertadores, mesmo que não avance muito, é melhor. Sei lá, tem coisas e coisas, né? Porque aí cruza com um time aí rival e tudo mais, aí é eliminado, é uma crise a ser administrada, tem que pensar nisso também. Mas a gente torce para o São Paulo estar, né, com ano que vem aí com um time melhor, né? Não vai gastar muito, mas que esteja melhor armado. E ontem, né, o Rogério, né, só mais um último destaque, o Rogério falar, né, não sei se ele fez uma admissão ou só um meia-culpa, que ele falou que pode ser culpa dele o São Paulo atuar mal, né, defensivamente, né? Eu vi isso aí. E assim, e ele falando assim que, mas Eu, tem jogos que eu queria jogar com o time mais trancado. Aí eu já achei que ele, vários jogos, ó. Ontem, se ele quisesse trancar, ele tirava o meio campo, colocava o Colorado. Mas o Colorado não é primeiro volante. Não, o primeiro volante já tinha o Pablo Maia e depois o Luan. Então pode colocar outro volante. Tá? Então, teve jogo que ele estava disponível, o Pablo Maia e o Gabriel Neves, antes do Gabriel Neves machucar. Nunca os dois jogaram juntos. Então é meio estranho, né? Essa afirmação dele. Mas, eu não mas achei que assim, foi se assim. ele, se ele fez essa reflexão, espero que ele ponha em prática essa reflexão quando necessário, né? Ele tem que entender. Ele vive falando que ele não tem um time tão bom quanto os outros. Então você não tem que jogar de peito aberto contra esses outros times. É simples assim, entendeu? Enxergar a limitação que o time tem, né? Que esse negócio, de São Paulo é gigante, a gente não está discutindo história, a gente está discutindo atualidade. O time do São Paulo tem limitações comparados a outros times. Então você tem que trabalhar em cima dessas limitações. É simples assim, certo? Eu vejo aí, tem uns caras, torcedores exaltados aí, falando assim que empatar com o Palmeiras lá em 0-0 não tem que ser exaltado. Por que que não? Como é que foi aquele jogo? Sabe? Esses torcedores babão aí que acham que o São Paulo tem que ganhar todos os jogos possíveis. Não é assim, meu. O futebol não é assim. Nem os times lá da Europa, ferradão, o Real Madrid não ganha todos os jogos. O Real Madrid perde de vez em quando. A questão é que consegue ser campeão com frequência. Isso que um time grande tem que se espera. Mas um time grande que está estruturado faz isso. O São Paulo não está estruturado, então você não pode esperar assim, né, que vai ganhar título do nada. Aí a torcida tem que ter consciência.
ou reestrutura, ou gasta as turras e faz um time. O que você acha melhor? Eu prefiro reestruturado. Eu prefiro mais uns anos de seca, paga as contas, né? Ah, caiu a parcela do Antony, né? Agora a diretoria, paga a conta. Paga os jogadores agora. Agora não tem mais desculpa, né? Então, paga a dívida de todo mundo, zera isso. Entra 2023 com todos os salários dos jogadores que estão no elenco zerados. Aí já entra melhor. Mas é isso. A gente tem que pensar nesse sentido mesmo. Vamos pensar que o São Paulo tem que reestruturar mesmo essa é a condição. Eu acho que uma das vantagens do São Paulo entrar na Libertadores, né, pegando o seu gancho que você tinha comentado, eu acho que uma das vantagens aí é o São Paulo entrar e não pegar toda aquela fase da Copa do Brasil, né? Essa é uma das vantagens de entrar na Libertadores, porque se entra na Sul-Americana, você pega todas as fases, aí você joga mais jogos no decorrer do ano, né? Mas, enfim, acho que essa é uma das vantagens importantes. É isso. O São Paulo, o próximo jogo do São Paulo é contra o Juventude, fora de casa, no domingo, né? Então, a gente traz para vocês aí depois no próximo vídeo aí, falando sobre o pré-jogo. Beleza? Beijapa. Encerra para nós aí. Bora lá. Então, pessoal, é isso aí. Continue aí comentando, compartilhando, dando likes, né? Se inscrevendo no nosso canal. Vamos ajudar e aumentar, né? Estamos aí com 1.060 inscritos. Vamos tentar agora superar mais uma meta, chegar aos 1.500, né? Até aí, pelo menos aí no comecinho do próximo ano, para conseguir aí, né? A gente ter aí nossas ajudas financeiras aí do YouTube, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Logo, logo a gente volta com pré-jogo aí de São Paulo e Juventude, tá? Assistam nossos vídeos aí, curtam, ajudem, nos ajudem, por favor, tá bom? Então, pessoal, grande abraço e vamos São Paulo. Até mais.